Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, o pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra. Bem pessoal, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia. Em primeiro lugar, gratidão a todos os internautas que têm participado do canal, tanto o canal Projeto Vitória Cristina como o canal Douglas Cavalcante. Os internautas têm participado também da página Livro Entre o Céu e a Terra, né? Superação, morte física e a vida é para viver. Muita gratidão. Obrigado pelos comentários e que tudo que possamos ouvir e ver, que possamos analisar, independente da religião, possamos analisar tudo dentro de uma lógica, tudo que tenha sentido, tá? Que quando você vai para a lógica e mostra os fatos, aí pronto, aí você quebra a pessoa, né? Porque você está indo com a lógica e os fatos que já estão acontecendo. Bem, e hoje eu queria compartilhar algo muito importante com você, que de repente você que é novo inscrito do canal, né? No ano de 2016, em maio, muitos conhecem a minha história, né? Após a partida, eu tenho 2 filhos que partiram, a Vitória Cristina, primogênita, que partiu no final de 2015, e o Vitor Miguel, que partiu em 2013, né? E muita gente de lá para cá começou a observar a mim e a minha esposa, Eleusa Cristina, e começou a observar e a ver, né, que havia uma diferença no sentido de integridade, na nossa forma de andar, né? Já quebrei muitas situações e pessoas quando vem querer apontar alguma coisa, eu falo, ó, morei em tal lugar, vai lá e pergunta quem sou eu. Tá me entendendo? E as minhas casas sempre foi própria. 2 casas, né? Uma em Nova Iguaçu e hoje a outra na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Bem, independente disso, o mais importante é o testemunho de vida que a gente dá. Então, pelo testemunho de vida que a gente dá e pela paz que a gente transmite, a pessoa ela faz uma avaliação da gente. Por exemplo, eu nunca descartei, nunca mudei de número do telefone. Celular nunca, sempre foi o mesmo. Desde que a Vivo é Vivo no Rio de Janeiro, meu número é o mesmo. Tá? E desde que a Oi é Oi no Rio de Janeiro, o meu número é o mesmo. Nunca precisei trocar. Tá? Independente se houve uma vez que eu perdi o meu telefone, não me roubaram, eu perdi meu telefone. Eu perdi várias vezes, mas todas as vezes eu ligava, encontrava a pessoa, né, me trazia o telefone de volta. Houve uma vez só que eu liguei e não consegui. Mais ou menos umas 6 vezes que eu perdi o telefone. Né? E aconteceu, às vezes cansado do trabalho, que eu trabalho à noite, né? Aí você vem dormindo, o telefone cai do bolso, mas aí eu aprendi a não colocar mais no bolso, comprei uma capa para ele também agora que não escorrega, né? E houve uma vez que não voltou mais. Então o que acontece? Eu liguei e não tive retorno. Mas bloqueei e fiz um novo chip, o mesmo número, nunca troquei, né? Vamos lá. Então, o que acontece? De 2016, após a partida da Vitória, eu comecei a ter muitos arrebatamentos de espírito, que outras filosofias falam, a experiência fora do corpo, viagem astral, projeção astral, né? A ciência, através das pesquisas de EQM, que também é fora do corpo, né? O sentido é o mesmo. Só que eu saio lúcido até hoje, só que eu não forço nada, isso é natural. Eu só oro a Deus e coloco o meu espírito à disposição dele, para que ele utilize como uma ferramenta, porque na verdade nós não somos o corpo físico, nós só estamos nele, tá? Nós somos a consciência. Para isso estão estudando agora sobre a expansão da consciência, outros estão despertando para isso. E graças a Deus por isso que estão despertando. A expansão na consciência nada mais é do que a mente de Cristo, pessoal. Que a mente de Cristo era aberta para tudo. Por isso que Cristo não fundou o ministério, igreja, vamos dizer. Ele tinha o próprio ministério dele, que é o ministério de todos nós, que ele vem nos ensinar a praticar no dia a dia, que é o quê? É amar ao próximo, ajudar as viúvas, ajudar os órfãos e assim por diante. Foi isso que o mestre veio trazer para nós. E muitas das vezes nós temos visto ao contrário, mas isso está revertendo, tá? Muitos países aí que as pessoas estão despertando, tá? Eu tenho amigos meus que viajam por vários lugares no mundo, marinheiros mercantes, tá? Eu servi a marinha, tá? E que já me contaram que em muitos lugares aí, templos gigantescos, hoje são shoppings, outros são teatros e assim por diante. As pessoas estão voltando a se reunir em casa, tá? Como família, tá? Como família, compartilhando as coisas em comum entre um e o outro, tá? Isso está mudando,
Tá? Em muitos países mais evoluídos aí está mudando. Mas hoje eu não vim falar sobre isso. Eu vim falar que mediante essas experiências que eu tive, com o passar do tempo as pessoas começaram a nos olhar mais sério. A mim e minha esposa. Né? E eu tenho amigos meus pastores que ficaram muito impactados a ver coisas que eu falei que ia acontecer antes de acontecer. E lá na frente vai acontecer. E hoje eu quero compartilhar um vídeo com você, que o nome do vídeo é... Se você procurar aí, você vai encontrar no YouTube. Terremoto no Brasil quer dizer tribulação, sonho. Foi um sonho que eu tive. Olha a data, é isso que eu quero compartilhar com você. Publicado em 14 de maio de 2016. 14 de maio de 2016. Hoje, se eu não me engano, dia 13 de agosto. Estamos 13 de agosto de 2018. Maio 2016, maio 2017, maio de 2018. 2 anos e alguns meses. Estamos agora em agosto. Tá? Acordei e sonhei algumas horas antes. Tinha acabado de postar um vídeo motivacional. Quer dizer, umas horas antes de eu gravar, eu tinha postado um vídeo antes de eu dormir. Postei um vídeo motivacional. Cheguei do trabalho cansado, mas mesmo assim eu gravei um vídeo motivacional. Estava inspirado. Quer dizer, você grava... Olha só a contradição que você acaba vendo, que não é coisa da nossa cabeça. Contradição em que sentido? Eu cheguei animado, inspirado e gravei um vídeo motivacional. Dormi, tive um sonho com terremotos, furacões, eu falo aqui, né? Sonhar com terremoto em um país que não tem terremoto, né, furacões, quer dizer o quê? Tribulação, mortes. O país principalmente o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passará por grandes tribulações e morte deste dia em diante. Então aqui eu já vim dizendo a revelação. Eu vim revelando o que aconteceu. Tá? Eu vim revelando. Aí vamos ver aqui o vídeo. Você pode procurar aí. E eu tive um sonho agora na parte da tarde. Se não me engano, hoje é dia 14 de maio. Que fala justamente no sonho. Eu andava numa rua e eu vi as pessoas correndo de um lado para o outro, tudo nervosa. E tinha caído uma passarela. E eu nunca tive um sonho como esse, assim. Como eu sonho. Eu durmo toda tarde antes de ir trabalhar, para me descansar. E nesse sonho eu via caindo essa passarela, as pessoas desesperadas. Eu estava num conjunto do IAPI, lá em Del Castilho, onde minha mãe mora. Eu morei lá. E tinha tido um terremoto no Brasil. E esse terremoto ele abalou o estado do Rio de Janeiro. E nisso eu pegava um carro de som e pedia para anunciar arrependimento. Eu pagava o cara para ele anunciar. Por favor, irmão, anuncie arrependimento. Anuncie as pessoas para se arrependerem dos seus pecados. Aí eu falava assim, poxa, a pessoa às vezes quer cobrar alguém alguma coisa, mas ela mesma está errada. Sabe? Tipo aquela pessoa que... Tá vendo aí? Eu sonhava que eu entrava num carro e saía, tipo um carro de som, e saía pedindo para as pessoas se arrepender. Se arrepender em que sentido? Não adianta eu querer cobrar justiça se eu mesmo não estou agindo com justiça. Conheço várias pessoas assim. Eu quero que o meu estado, o meu país melhore, mas eu mesmo não estou melhorando e não estou fazendo por merecer que seja melhorado. A mudança começa interior. A mudança é de dentro para fora. Aonde quer que eu esteja. Então, olha só, presta atenção. Eu tenho que pegar o bandido,
mas aí eu não pago a luz, eu tenho gato em casa, aí, poxa, como é que eu posso cobrar para a polícia pegar o bandido se eu mesmo estou sendo bandido, estou roubando a light, né? Eu falava algo desse tipo, que as pessoas elas tinham que procurar melhorar e não ficar acusando e nem prejudicando, mas se arrepender. Aí eu pegava uma bicicleta de som e saía rodando com aquela bicicleta e o som saía assim, arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Quer dizer, pedindo arrependimento para que nós, né, viéssemos se arrepender dos nossos erros e pecados, pararmos com essas picuinhas de... É chegado o reino de Deus. Que o reino de Deus, se você for observar na Bíblia, o que mais agrada a Deus, Jesus mostrou isso, e os profetas mostraram isso. É o amor a Deus e ao próximo. Mas junto do amor é a integridade, é a retidão, é mudança de vida. Mudança de vida interior. Não adianta você ter carro, ter casa, ter isso. Eu vou à igreja todo dia, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou da religião A, religião B. Se você é uma pessoa toda envolvida com as coisas erradas, não importa, porque a verdadeira, em primeiro lugar, que a verdadeira religião é você amar o próximo, é ajudar as viúvas, os órfãos, os necessitados. Tiago fala bem isso, né? A gente vê o exemplo do bom samaritano. Então, no sonho, eu via que eu gritava e pedia para as pessoas se arrependerem, o reino de Deus estava chegando. Em que sentido? Nesse sentido. A cobrança, a justiça. E você está vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Olha quando foi gravado esse vídeo. 2016, de maio de 2016. Quer dizer, foi uma revelação, que para outros chamam mensagem que eu recebi, né? Outras religiões falam mensagem, né? Outras falam revelação, que eu recebi e anunciei, né? E a gente está aqui, vem aqui com propósitos, né? Cada um tem um propósito nesse mundo. E papai achou por direito de me mostrar isso. E eu divulguei, a minha parte eu fiz. E sempre procurei até hoje, sou assim, eu antes de acontecer isso, eu sempre fui chato nesse negócio de retidão e integridade. Quem me conhece sabe disso. Sempre já orientei vários amigos e amigas sobre a importância de colocar a mão onde pode, não coloca. Eu prefiro o ventilador do que o ar-condicionado, porque o ar-condicionado, de repente, vai me gerar um custo de uma luz que eu não vou poder pagar. Então, se eu não posso pagar, então eu prefiro o ventilador. Tá me entendendo? E tem muito mais coisa aí, mas vamos ouvir. Não falar com A, nem com B, procurar cultivar mais o amor. Eu falava esse tipo de pessoa. E eu me lembro que eu passei numa rua, lá perto da minha mãe, chamada Rua A, que é Rua Volta Grande, o nome dessa rua. O apelido que é Rua A. E aí nisso tinha um caminhãozinho, e nesse caminhãozinho tinham várias senhoras de idade, inclusive estava uma senhora chamada Dona Raimunda, que é a mãe da Rosália. Ela mora lá no condomínio lá que eu trabalho, né? Eu sou porteiro noturno. E ela estava dentro do caminhãozinho, estava dando reunião sobre o Apocalipse para várias senhoras, tinha jovens também. Ela estava dentro de um caminhão aberto para todo mundo. Esse caminhão fica do lado de um bar nessa rua, lá em Delcaxi. E estava falando sobre arrependimento, sobre perdão, sobre amor para as pessoas, né? E o povo naquele desespero e tal, o caminhão estava lotado do lado de fora, tinha gente até dentro do caminhão, e a rua assim, cheia de pessoas, sabe, ouvindo e vendo. E eu acordei agora e falei, poxa, eu vou gravar esse sonho, deixa eu ver mais o que eu lembro, o que eu sonhei. Aí que eu lembro, teve mais coisas, mas que eu me lembro foi só isso, agora na minha memória. Mas teve mais coisas. Eu sei que era uma correria, uma loucura, né, das pessoas. Eu sei que muita gente morreu. Eu vi uma passarela cair também, né? Eu vi uma passarela caindo. Não era nessa rua,
né, era em algum lugar que caía no... Bem, agora eu vou explicar. A passarela caindo, as pessoas correndo, tá? Aí de repente a pessoa fala assim, ah, então você ouviu o arrebatamento, você ouviu o fim do mundo. Não, o fim do mundo é individual, o arrebatamento é individual, é do Espírito. Se você não sabe, existe já inúmeras igrejas que pararam até de pregar o arrebatamento, porque não tem lógica do corpo físico, tá? O arrebatamento é do Espírito. O reino que a gente faz parte é o reino espiritual, não é o reino da terra. Salomão deixa isso bem claro, o corpo volta ao pó que o deu, Eclesiastes 2,7, e o espírito volta a Deus. Davi também deixa bem claro, Jó também fala sobre isso, tá? Davi fala em 49, Salmo 89 e Salmo 49. Jó também fala sobre isso, tá? Então nós temos que entender o seguinte, tá? Isso não vai acontecer. Eu falo com toda a convicção e garantia, tá? Como já falei, em 2016 já vinha falando sobre isso, tá? Em meus arrebatamentos já me encontrei com anjos várias vezes, já conversei sobre o assunto, tá? O que para muitos é anjos, é onde eu falo, por isso que eu falo para todas as religiões, porque meus vídeos não é só para uma. Então, outros falam seres de luz, outros falam espíritos de luz, outros falam consciência, no caso a ciência, e quem estuda a expansão da consciência. Mas é tudo a mesma coisa, só muda o vocabulário, tá? E isso é coisa do homem, é vaidade do homem mesmo, tá? Mas nós não somos o corpo físico, nós estamos nele. Para isso se estuda, né, na própria igreja evangélica, que é o espírito, a alma e o corpo. Corpo, alma e espírito, né? Então o que acontece? A nossa verdadeira identidade não é o corpo físico, ele volta para a Terra. Ele é só o veículo. Nossa identidade é o espírito, tá? E o que acontece? A alma são os sentimentos, os pensamentos, essas coisas, né? Que em outras religiões também dá outro nome. É fogo, né? O ser humano, o espírito no corpo humano é fogo. Então o que acontece, né? Deixa eu tentar me lembrar agora. Então o que acontece, pessoal? Nós somos o espírito, tá? Então não tem arrebatamento e nem fim do mundo. Isso é individual para cada um. Morreu. Lembra aquela passagem? Jesus deixou bem claro que é arrebatamento. Lázaro morreu e o rico morreu. O que aconteceu? Lázaro veio os anjos, né? Assim, está em algumas Bíblias. Em outras Bíblias já está de outra forma. Veio os anjos, receberam Lázaro. Receberam como se ele já tinha morrido. Vamos raciocinar, pessoal. Recebeu o corpo espiritual. Paulo fala isso lá. Tem que montar o quebra-cabeça para entender. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 15, 44, se não me engano é 1 Coríntios. 2 Coríntios ou 1 Coríntios, mas acho que é 1 Coríntios. Né? 2 Coríntios ele fala que o homem, conheceu um homem que foi ao terceiro céu. Não sei se no corpo ou fora do corpo. No corpo quer dizer arrebatamento de sentido. Fora do corpo é quando o espírito, se você não pesquisar, você nunca vai descobrir isso. Por isso tem que estudar sobre o assunto. Experiência fora do corpo, tem que estudar várias, tá? Independente da filosofia e religião, para tu entender aquilo que tem lógica. Então, como que ele vai ao terceiro céu fora do corpo? E Paulo falou, não sei, se ele diz não sei, é que ele já sabia, naquela época, mais de 2000 anos atrás, que haviam pessoas que tinham experiências no corpo e fora do corpo. A lógica, pelo amor de Deus. Então, o que acontece, pessoal? Eu já venho pesquisando isso, são 4, 5 horas por dia, 3 horas por dia, todos os dias. O mínimo que eu estudo aí, pesquisa, são 3 horas, tá? Daí para frente, nunca menos do que isso. Todos os dias eu pesquiso sobre o assunto. Relatos, testemunhos, a gente vai ajuntando e aprendendo, porque a vida é um aprendizado. Então, o que acontece? Acontece que Paulo, ele cita isso, né? João, quando ele viu a cidade santa e tudo que ele viu foi o quê? Com certeza foi um arrebatamento de espírito. Né, pessoal? Então o que acontece? Eu vinha falando, o reino de Deus está chegando. E eu vi a mulher falando sobre o Apocalipse. E agora eu estou falando sobre o Rio de Janeiro. O que acontece? Sobre o Rio de Janeiro está acontecendo tudo isso. Sobre o Rio de Janeiro. O Brasil é em partes do Brasil. Que tem lugares do Brasil que está uma paz e uma tranquilidade tremenda. Eu tenho vários amigos aí que viajam direto.
Tem cidades aí que não falta nada na saúde, educação, segurança, cidade tranquila. Você pode sair com o teu celular, pode ser 1 hora da manhã, tu vai e volta, tu vai no centro da cidade e volta tranquilo, nada vai te acontecer. Mas no Rio de Janeiro está acontecendo tudo aqui. Bem, então vamos lá. Então estava falando sobre arrebatamento. Então está bem claro. O rico já acordou aonde? No tormento. E Lázaro foi recebido pelos anjos e o levaram, né? Então o arrebatamento é do espírito, tá? Então vamos lá, pessoal. O que impressiona muitas pessoas é que eu falo com toda a convicção. De 2016 para cá, eu falei, e aí no sonho, e nos meus vídeos eu tenho falado, que muita gente ia ver gente partir e chegar, né? Muita gente indo embora e muita gente chegando. Indo embora, gerações novas chegando e outras indo embora. E não viriam o arrebatamento do jeito que prego aí. Da novela Apocalipse, isso tudo mentira. E o que está acontecendo? Tem gente que mesmo sabendo a verdade, fica revoltada, mas continua persistindo. Não há problema, continue persistindo. Mas então, mais uma vez eu vou falar, você vai ver a morte física de muitas pessoas até chegar o seu dia de ir embora. Por quê? Porque a terra é só uma passagem do Espírito. E nós estamos aqui, temos que aproveitar o tempo que estamos aqui para fazer tudo com amor, perdoar, se unir mais, se divertir, tudo fazer com ordem, com decência. Tá me entendendo? Tentar aprender mais uns com os outros. Por que um pensa assim, o outro pensa assim? Sabe? Investigar, ter o temor do Senhor, tá? O temor do Senhor, o temor o quê? É respeito, ter o respeito por Deus, pelo Criador. Mas analisar tudo que a gente ouve, tudo que a gente lê, tudo, eu quando digo tudo, em um modo geral, que muita coisa não tem lógica, tá me entendendo? E a gente tem que ir dentro da lógica. Então, por isso que o planeta tem chuva de meteoro em um lugar, em outro lugar chuva de tempestade de areia, outro lugar é assim, o outro país é uma cultura assim, o outro é outra cultura diferente. Por que é uma passagem? Então tem que ter isso tudo. Ali tem a padaria, o açougue, no céu não precisa disso, né, pessoal? Então, mas a terra precisa, Então é isso que eu quero falar com vocês, né? Que esse vídeo aí, que eu gravei em 2016, maio de 2016, de lá para cá, olha como é que está o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro só vem, ó, 2016, hein? Maio de 2016. O Rio de Janeiro só vem, ó, cada vez mais. No início de 2016, eu tive um arrebatamento no espírito, que eu me encontrava com a minha filha Vitória. Ela toda de branco, ela entrava num barco. Eu falo isso no primeiro livro. Ela entrava no barco e tinha vários homens de branco com ela, todos iluminados. E eles botavam ela no barco. Ela ia no barco com esses homens de branco e com mulheres, crianças, um montão de gente de branco. E aí eu perguntava àquele homem, ela está indo para onde? E ele falava assim para mim, ela está indo para uma nova terra. Fica tranquilo, que para onde ela está não há nada do que aqui, nessa terra. Tá me entendendo? Lá é tranquilo, lá é felicidade pura, lá é paz pura, tudo lá é bom, tudo é maravilhoso. Fica em paz, tá? Eu falei, poxa, e eu vou quando? Aí ele falou, acalma, amanhã você vai, tá? No outro dia, você vai no outro dia, porque você ainda precisa ficar nessa terra. Nós precisamos de você aqui. Tá me entendendo? Eu entendi tudo. Só não entendi. Você já deve ter entendido também, né? Eu e minha esposa ainda estamos aqui pregando amor, intensificamos a mensagem de amor, de vida, de pai, né? E vai chegar a nossa hora que a gente vai lá se reencontrar com ela. Tá me entendendo? Só que antes de acordar, ele falou assim para mim, essa terra onde você está, que no caso é Rio de Janeiro, vai afundar. Tá me entendendo? Vai afundar. Mas, pô, pastor, então quer dizer que o Rio de Janeiro vai piorar mais ainda? Vai, por quê? Porque não quer mudar pelo amor. Então, pela dor vai mudar. Pela dor. Quando as pessoas começarem a entender que tem que começarem a ser íntegras, começarem a olhar os seus filhos, pô, se eu não plantar nada hoje, o que vai ser do meu filho amanhã? Eu vou fugir do Rio de Janeiro. Você vai fugir do Rio de Janeiro? Tem nada a ver. O que tiver que te acontecer, tanto aqui, vai te acontecer lá também. Isso não tem como fugir, não. Tá me entendendo? A questão não é fugir, é você começar a mudar o seu interior. Você mudar a pessoa que você é. Tá me entendendo?
Porque de repente você quer uma coisa, você vai para um outro lugar, chegar num lugar onde as pessoas são honestas, são íntegras, são direitas. Se você começar a chegar lá com outros costumes e hábitos errados, não adianta nada. Né? Ou se você conhece alguém que é assim, você é uma pessoa honesta, ou você é uma pessoa justa, não, orienta aquela pessoa a ser justa, a ser honesta, a ser fiel, a ser íntegra, amar o seu próximo. Tá me entendendo, pessoal? Então eu queria compartilhar isso com vocês. Olha só, pode procurar, eu já dei o nome do vídeo, né? Terremoto no Brasil quer dizer tribulação, sonho, né? Teve vários, tá tendo várias visualizações desse vídeo. Maio de 2016. Quando foi em setembro de 2017, eu gravei um outro. Quando for mais pra frente, eu vou falar sobre um outro vídeo também que impactou muita gente aí, que eu gravei antes de acontecer as coisas. Então, você já sabe, o Rio de Janeiro está afundando cada vez mais, né? E se você não tomar uma atitude de mudança, vai continuar até na dor. Vai chegar uma hora, a dor ensina, mas não é bom não. Eu posso falar isso na prática, tá? A dor ensina. É porque eu vim com um propósito, eu e minha esposa, é diferente. Por isso que a gente está suportando ela. A gente tem todo um amparo espiritual. Papai do céu nos manda todo apoio espiritual, tá? Sempre, sempre. Então, existem coisas que eu nem gravo em vídeo. Que é coisa entre eu e ela aqui que a gente não pode falar. Tá me entendendo? Que é muito profundo mesmo. Tá me entendendo? E pode causar até inveja em outras pessoas que não tiveram experiências assim. Então, o que acontece, pessoal? O que eu quero falar é que se você não procurar mudar e não ajudar essas crianças que estão chegando, você vai ser culpado disso amanhã lá no futuro. Então, a Terra está afundando. Mas ela pode se reerguer igual o Japão. Lembra do Japão? E tantos outros países aí que viveram em guerra, como Noruega, China, né? E hoje são países que estão no auge, primeiro mundo, né? Então nós podemos transformar junto, mas temos que mudar. Se for ficar esperando coisas que não vão acontecer, não vai acontecer. Não vai acontecer, tá? Isso eu falo com toda a garantia. Tá bom, pessoal? Um forte abraço aí. Você tá vendo isso, você tá vendo os fatos. Ah, mas guerra, rumores de guerra, sempre teve. Antes de Jesus sempre existiu guerras. Sempre existiu rumores de guerras, tá? Sempre, e vai continuar existindo. Isso é uma passagem, precisa. Quando a humanidade, os seres que somos, estamos dentro de corpos vivos, tivermos a mente aberta e entender que nós temos que fazer a nossa parte, Deus fez a dele, Jesus fez a dele, veio aqui e nos ensinou. Eu sou o exemplo, que é eu sou o caminho, eu sou o exemplo. Exemplo de amor, de perdão, de respeito, de tentar ajudar, não prejudicar. Quando nós entendemos essas coisas e muito mais do que isso, aí começa a mudar as coisas por aqui também. Como já mudou em muitos lugares aí, como a Irlanda, há poucos dias eu estava vendo a matéria, diminuiu o índice de violência, o índice de viciado, tá me entendendo? Já existem presídios lá que estão fechando. Em vários países aí já fecharam até, na Noruega, se eu não me engano, é um só que existe. Ah, mas o país é pequeno. Tem país pequeno aí que tem vários presídios ainda, porque tem que haver uma transformação. Tá me entendendo? Então, no caso do Brasil, a corrupção. Quando começar a diminuir a corrupção, começando por nós mesmos, e não aceitar determinadas coisas. Tá me entendendo? Se não mudarmos, não tomarmos atitude, a gente vai continuar afundando, infelizmente, e vai ver outras pessoas em outros países, em outros lugares, até dentro do próprio Brasil, tem lugares bons, cidades crescendo. E nós aqui no Rio de Janeiro, né, se você é de outras partes do Brasil ou do mundo, está assistindo o vídeo, nós temos que mudar e muito. Né? Agora vendo, estava mostrando aqui, a Alerj do Rio de Janeiro, ela gasta 3 vezes mais do que a maior Alerj do Brasil, que é de São Paulo. Que no caso não é Alerj, é outro nome, né? A Câmara de Deputados do Rio de Janeiro gasta 3 vezes a mais do que a Câmara de Deputados de São Paulo. Opa, pelo amor de Deus, pessoal. Então é por isso que está desse jeito. E a Terra está afundando. Então estou mandando uma atenção, pedindo uma atenção pessoal, esses cuidados. Você que tem filhos e você que tem netos e netas. Se não mudar... Agora, se quiser ficar esperando uma falsa esperança de arrebatamento, que não vai acontecer, eu falo com garantia. Tá? Que quando eu estive conversando com o Anjo a respeito sobre o assunto,
né, que para outros fala ser de luz, né? Quando eu estava conversando, ele deixou bem claro, isso aqui é uma passagem, não vai ter isso não. Vocês têm que aprender. Isso aqui é uma escola para vocês aprenderem. Vocês têm que aprender muita coisa, porque vocês não são quem vocês pensam que vocês são. Vocês só estão no corpo físico. O processo todo é na Terra. Desperta, pessoal. E aí, tá morrendo gente. Há vários amigos meus, eu pensava que meu pai ia ver arrebatamento, morreu. O outro, eu pensava que fulano de tal, minha esposa ia passar pelo arrebatamento, e ela até falou, e morreu. E vai continuar. E vai continuar, que aqui é só uma passagem. Os anos vão passar. De repente você está vendo esse vídeo em 2050. Eu estou falando para você que eu sei que as gerações vão continuar. Isso tudo eu vi também, me foi revelado. É 2100, tá? E assim por diante, tá? Já deve estar vendo o vídeo, né? Já deve ter carro voando e tudo já nessa época, né? Então guarda bem essa data, tá? 13 de agosto de 2018, que é hoje, tá? Hoje é uma segunda-feira, estou no Rio de Janeiro, tá? Guarda essa data. De lá para dessa época, 2018, até 2050, 2100, assim por diante, 2080, pode ter certeza, tu não vai ver nenhuma notícia de que houve arrebatamento, fim do mundo, nada disso. Isso é individual para cada um, tá? Pessoal, vamos viver a vida, plantar o amor o tempo todo, tá? Fazer a nossa parte. Muito obrigado pela sua atenção. Não se assuste não, quantidade que está acontecendo, não. Isso faz parte do processo da Terra. Está tudo no controle do mundo espiritual. Estamos sendo observados, pessoal, o tempo todo. Tempo todo, tá? Faça a sua parte. E bonito. Saia daqui bonito, tá bom? Um forte abraço. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom Adonai.